Aqui, Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, capítulo de número 3. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Quero aqui já agradecer ao nosso irmão Pastor Marcos pelo convite, Deus abençoe. Pastor João Pires, uma bênção. Meu tio, glória, aleluia, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela confiança. Confesso para os irmãos que é uma mistura de sentimentos. Muita alegria, muito temor, muito tremor, mas Deus está no controle e Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, porque Ele já confirmou a palavra nessa noite. Hoje comentei com a minha esposa, quando o presbítero Renan leu Salmo 1 e 2, falei umas 3 vezes esse versículo com a minha esposa hoje. Na lei do Senhor medita dia e noite. Foi o que aconteceu comigo ontem e hoje. Perdi o sono, fiquei preocupado, meditei de dia, de noite, mas o Senhor está no controle, tem uma palavra para nós, amém? Glória a Deus. Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que estamos aqui, Senhor, na tua presença. Pai, peço a Deus para que o Senhor venha, Jesus, falar, ó Deus, em nosso meio, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já falou em meu coração, Pai, que eu consiga transmitir, ó Deus, para a tua igreja. Creio, Senhor, que o Senhor se faz presente e algo diferente irá acontecer nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar? Glória a Deus. Aqui, irmãos, estamos diante de uma palavra na qual vem ardendo alguns dias no meu coração. E hoje, irmãos, foi confirmadíssima essa palavra. Quando nosso irmão Renan ali leu, eu já falei assim: meu Deus, eu falei esse versículo hoje durante o dia. E o irmão Renan leu esse versículo logo na introdução do culto. Aí depois vem o nosso irmão Rafael e diz: levanta-te. Aqui a palavra diz: levanta-te. Aí vem o irmão Cláudio dizendo que trabalhou aqui na obra e Deus tem uma palavra. Eu tenho certeza que não é à toa, irmão, que o Senhor trouxe você aqui essa noite. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos lá, irmão. Aqui diz o texto que outra vez entrou na sinagoga. Aqui, irmãos, a sinagoga era lugares onde era separado para cultuar, adorar ao Senhor, né? Era para ler a Torá. A Torá não é nada mais, nada menos que o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E os judeus, eles então estudavam a Torá, eles pregavam a Torá, eles falavam, eles oravam ali na sinagoga, porque templo naquele tempo, havia um templo, mas sinagogas tinha várias. Então, durante os sábados, Jesus ele ia até as sinagogas para pregar, para ensinar a palavra. Glória a Jesus. E eu gosto muito, irmãos, até comentei aqui com o irmão Marcos, eu gosto muito do livro de Marcos e já preguei algumas vezes o capítulo de número 2, que diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Porque Jesus, irmãos, ele morava na Galileia, mas ele começa seu ministério terreno em Cafarnaum. Ele vem morar em Cafarnaum. E aqui diz que ele estava em casa. Então, essa casa era a casa de Pedro, mas Jesus ele morava ali. Então, irmãos, a partir do momento em que Jesus estava morando ali, essa casa tornou-se casa de Jesus. Porque é assim que funciona. Às vezes eu alugo uma casa, estou morando, alguém me liga e fala: onde você está? Eu falo: estou em casa. Eu não vou falar: não, estou na casa do fulano, do ciclano. Não, ali a partir do momento que eu estou morando ali é a minha casa. E isso aconteceu, era a casa de Jesus. E Jesus então, irmãos, sempre ele estava na casa ensinando. Aqui não é muito diferente, ele estava na sinagoga ensinando. Então Jesus ele entra no templo. Jesus ele era judeu, ele tinha a tradução judaica, não era lícito curar. Tem 39 regras, uma delas é que não podia curar no sábado. Dessas 39 regras, uma que não podia era curar no sábado. Mas Jesus ele vem, irmãos, ele entra na sinagoga, passa pelo meio de todos. Ali estava um homem com a mão mirrada.
Um homem que tinha machucado a sua mão e a sua mão mirrou. Ele estava lá no campo, porque nessa época, irmãos, Jesus, ele nunca fez exceção de pessoa, mas nessa época fazia. Sempre Jesus estava no meio. Na frente estavam os bons, estavam os melhores, mas os que tinham problemas, os que tinham defeito, estavam lá atrás no cantinho. Estavam lá atrás no cantinho. Mas Jesus, ele é diferente, irmãos. Ele não olha como o homem vê. Jesus, ele vem para quebrar os protocolos. Jesus, ele vem para mudar a situação. Muitas das vezes, como diz o irmão Cláudio, às vezes a pessoa se sente escanteado, jogado no canto. Mas não, irmão, Jesus não. Jesus está vendo aí, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele conhece. Jesus, quando entrou, ele não olhou diretamente para aquele homem, mas ele já sabia. Por quê, irmãos? Porque até mesmo aqueles escribas, aqueles que não acreditavam, eles sabiam. Por que eles estavam ali naquele dia? Porque eles sabiam que aonde Jesus chegava, algo acontecia. Eles sabiam que aonde Jesus chegava, algo acontecia. Enfermos eram curados, paralítico andava, assim como em Marcos 2, 4 amigos trazem aquele paralítico, e não conseguindo entrar na casa, eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico. Aqui a gente vê a importância dos amigos em nossas vidas. Amigo, tanto ele pode nos trazer para perto de Deus, como nos afastar de Deus. Mas eu creio que nessa noite, você veio aqui para ouvir uma palavra. No texto de Marcos 2, diz que juntaram-se tanto, porque sabia que ele estava em casa, e ele estava pregando a palavra. Hoje, irmãos, não é diferente. Eu creio que você veio aqui, talvez se você soubesse que fosse eu que fosse pregar, às vezes você nem vinha. Mas não, você veio porque Deus sabe, Deus conhece a sua vida, conhece essa situação, e Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai falar conosco poderosamente, porque Ele já tem falado ao meu coração. E ali os fariseus e escribas, então, irmãos, eles ficam ali observando se Jesus ia curar. E Jesus entra. Jesus chega, e aonde Jesus chega, irmãos, nada fica do mesmo jeito. Tudo muda, a situação muda, a alegria volta, tudo muda, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele quebra o protocolo. O protocolo do homem, irmãos, é olhar a aparência. Muitas das vezes a gente escanteia alguém, tira alguém, muitas das vezes a pessoa sente, como diz o irmão Cláudio, às vezes sente, vamos assim dizer, que está no canto, que deixaram ali. Mas não, irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão Cláudio, para dizer para você que Jesus, ele vai quebrar o protocolo. Jesus vai curar a ferida, assim como ele cura esse homem da mão mirrada. Porque esse homem, ele, na tradução judaica, como eu já disse aqui, irmãos, só tinha um templo, mas tinha várias sinagogas. Eu fui pesquisar, e esse templo, o único templo que tinha, era um templo que Herodes, não está na Bíblia, mas está num livro de Flávio José, que diz assim que Herodes, ele não tinha assim, como é que se diz? Ele não era muito próximo, ele não gostava muito dos judeus. Mas aqui ele começa uma reforma no templo para poder aproximar-se dos judeus. Então, é convocado bastante pessoas para trabalhar nessa obra. E esse homem, irmão, ele estava trabalhando nessa obra. E ao pegar uma pedra, essa pedra deslizou, escorregou e amassou a mão desse homem. E então esse homem teve a mão machucada, a mão ferida. Mas aí, irmãos, quando ele vem para o templo, naquele tempo a lei, quem tinha problemas tinha que ficar afastado. Ele não podia mais participar do culto como ele participava antes. Então ele ficava sempre lá no fundo, lá no último banco. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos, que é interessante? Muitas das vezes nós, quando nós nos machucamos, em vez de nós vir e ficar lá no cantinho, que seja esperando Jesus passar, esperando Jesus falar, esperando Jesus agir, não, a gente fica em casa, no conforto de casa. Isso é muito errado, irmãos. Eu não sei o que te machucou, eu não sei o que você passa, eu não conheço a sua vida, mas aquele que conhece, ele se faz presente nessa noite, e ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Vem para o meio. Jesus, ele chega no meio, irmãos, ele chama aquele moço e fala: levanta-te. Como o Rafael disse, levanta-te. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você passou, eu não sei quem te magoou, mas eu tenho uma palavra. A gente ouve muito hoje em dia falar isso. Às vezes a gente machuca com um irmão tal, com o irmão fulano de tal, ou com outro irmão, e a gente então fala assim: eu vou tirar o pé, eu não vou mais fazer. Mas não, irmão, quem te chamou não foi o fulano, não foi o ciclano, quem te chamou foi Deus. Deus vai te levantar.
Deus vai te capacitar, Deus vai te curar, Deus vai restabelecer tudo aquilo que você perdeu, a alegria do teu coração, tudo aquilo que você perdeu. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma palavra, Ele quer te restaurar, Ele quer que você volte a fazer a obra do Senhor. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: olhando aqui para o texto, estavam observando se curaria no sábado. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam, até eles sabiam que se eles entrassem ali, eles iam ver que Jesus ia curar, porque onde Jesus chega, irmãos, tudo muda. A casa que Jesus entra, muda. A família que Jesus entra, muda. Aleluia. Tudo muda, irmão. Lá no seu trabalho, se você estiver firme na presença de Jesus, irmão, quem estiver trabalhando com você, ele vai ver que você é diferente. Tudo muda. Facilita, tudo muda. Porque Jesus, irmãos, Ele quebra os protocolos. Muitas das vezes, às vezes nós somos... Eu trabalhei num serviço muito tempo e lá, irmãos, o meu irmão trabalhava comigo na época. Meu irmão, ele lia a Bíblia o dia inteiro. Ele trabalhava no caixa, ele cobrava de alguém, a pessoa ia embora, ele pegava a Bíblia. E eu vi os meus amigos falavam assim: não, por que isso? Por que tanto isso? Eles não entendem, irmão. Para eles, nós somos loucos. Mas eu quero dizer para você, irmãos, olha, Deus, ele tem suas formas de trabalhar. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir, irmãos, as sábias. Não é assim? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, quero dizer para você, se você estiver machucado, se você estiver desanimado, talvez você deixou o seu ministério, alguma coisa que você exercia. Eu falo por mim, irmãos. No ano passado, o pastor Ramon nos convidou de novo a ali estar na frente, liderando os diáconos. E eu quero dizer para os irmãos, eu cometi um grande erro. Porque em determinado momento eu falei: pastor, porque eu estava olhando para o homem, irmão, eu errei. Eu olhava para o homem, olhava para o diz que me diz. Eu falei: pastor, para mim chega, eu não quero mais. Mas eu esqueci, irmãos, que antes do pastor me colocar, quem me chamou foi Deus. Deus me colocou uma missão na mão para fazer, então nós não podemos parar. Mas eu, irmãos, um dia conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: Gisele, é um perigo quando você pede para parar. Porque a hora que for o tempo de parar, Jesus vai te tirar, Deus vai te tirar, Deus vai levantar outro e vai pôr no seu lugar. Então é um perigo, você não pode parar. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu comecei a orar, falei: Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor sabe todas as coisas. E virando o ano, o pastor pegou e não comunicou nada. Chegou lá no dia, lá ele pegou e chamou Gisele e a irmã Clebiana, minha esposa, vocês vão trabalhar com os diáconos. Eu falei: oh Deus, graças a Deus, eu não precisei pagar pelo erro que eu cometi, porque o Senhor me diz: levante-te e vem para o meio. E lá nós estamos no meio, irmão, trabalhando, adorando ao Senhor, fazendo o melhor para Deus. Então, irmãos, aqui concretizando. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se de dureza no seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Irmãos, eu não sei o que machucou você nessa noite, mas eu tenho uma palavra para o seu coração, irmãos. Assim como esse homem, ele estendeu a mão e teve a sua mão restituída, você pode estender a mão, você pode vir hoje aqui para o meio, e Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. A alegria do teu coração Ele vai restituir nessa noite. A saúde que talvez não esteja legal, Deus restitui tudo essa noite, irmãos. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu vou adorar o Senhor com hino, irmãos. E você que deseja receber uma oração, vem até aqui à frente, vem até aqui no meio, levante-te, vem para o meio, estenda a tua mão, receba a sua bênção, porque o Senhor está na casa. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, abençoa os teus filhos. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Resido, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restituo, me leva as águas tranquilas. Lava-me, refrigera minha alma.
Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de amor pode ressuscitar. Quero de volta, quero sara-me quando eu aceite de naquele tempo, irmãos, aquele irmão ele foi trabalhar no templo e ele machucou no templo. E quantos de nós, irmãos, estamos trabalhando às vezes no templo, estamos trabalhando para o Senhor, mas algo nos machuca. E muitas das vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, porque nós somos humanos, irmãos, somos falhos, somos fracos, temos erros, mas o Senhor, irmãos, Ele não vê como o homem vê, como já disse. O Senhor, Ele quer nessa noite restituir. Ele quer restituir, significa trazer de volta. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você tem sentido no seu coração, mas eu quero dizer para você, nessa noite o Senhor te chama de volta. Volta a fazer aquilo que você deixou. Volta a trabalhar na casa do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, grande é a nossa vitória, grande é o nosso galardão. Muitas das vezes, irmãos, se nós olharmos para um, para outro, vamos ver que todos temos defeito. Às vezes erramos em todo momento, erramos em fala, em atitude, em pensamento, mas Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Ele nos perdoa, Ele nos chamou para uma grande obra e nós não podemos parar. Então fique com essa mensagem, irmãos. Eu não sei o que machucou você, mas entregue, busca, continua vindo, fica lá no cantinho, porque Jesus, irmãos, Ele sabe o que aconteceu. No tempo determinado, Jesus vai te chamar, vai te pôr de pé, vai te usar como tem te usado, porque o Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra e nós não podemos parar. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quando o nosso irmão Gesiel meditava, enquanto esses varões chegam aqui à frente, vamos louvar o Senhor. Capítulo 2,